Amém. Senhor, eu te peço em nome de Jesus a revelação da Tua palavra, Senhor. Por favor, nos ensina, nos orienta, nos ajuda a agradar o Teu coração, Pai. Que a gente possa fazer, Pai, da maneira que Te agrada, como Te agrada, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Para você que está chegando agora, tem alguns irmãos que não puderam estar aqui durante essa semana toda, ou você que está me assistindo agora aí. Nós começamos na segunda-feira passada, hoje é domingo, a semana de santificação. Todo ano nós fazemos, isso há uns 15 anos já, a semana de santificação. E Deus nos deu essa semana, este ano, esse tema. Jesus veio para libertar os cativos. Porque Ele está muito interessado em que você seja livre, que você tenha uma vida abundante. Então Ele deu esse tema. E nessa semana, a gente recebeu palavras e ministrações de cura, muitos testemunhos, de libertação. E alguns irmãos até falavam assim, a gente vai estranhar agora, porque nós que viemos todas as noites, e inclusive hoje de manhã, né, teve vários irmãos que também vieram todas as noites, e hoje de manhã, como é que a gente vai fazer agora, né, que vai terminar? A gente já ficou bem acostumado, né, não mal acostumado. E não terminou, porque Deus deu uma direção ontem para a pastora Kátia. Então nós passamos essa direção ontem à noite, hoje de manhã eu passei e quero passar para você. Deus deu uma direção que nós começássemos hoje um jejum. Então você está recebendo a notícia ainda no dia, tá? Que era para começarmos um jejum hoje de 40 dias. Um jejum de 40 dias. Para consolidar aquilo que a gente recebeu, essa libertação. Porque a libertação é um processo. A libertação é um processo. E quando nós fomos ver então no calendário, 40 dias, começando hoje, termina no dia 23 de março, o 40º dia. E no dia 24 é a Páscoa. Muita cristocidência. Nós vamos começar hoje o jejum e terminamos exatamente na véspera da Páscoa. E Páscoa, o que é a Páscoa? Você se lembra? Libertação. Páscoa é a libertação. Então Deus está dando uma direção para você e para mim, de nós estarmos durante 40 dias nos santificando. Amém? Até a Páscoa. Qual é o objetivo? O objetivo é você deixar de fazer aquilo que fazia. A gente se libertou de alguns cativeiros, a gente repreendeu muitos demônios que agem se aproveitando das nossas fraquezas. Então, se o seu ponto fraco era a internet, homem, você que fica vendo filme pornográfico na internet, foto que não deve, o que você deve fazer esses 40 dias? Fica fora da internet. A Bíblia fala, irritaremos o Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Ei, foge da internet, 40 dias. Irmã, você que está com o seu casamento aí em perigo por causa do Facebook, esquece Facebook por 40 dias. Você que não consegue se livrar da mentira, vigia muito para você durante 40 dias para de mentir. Seu problema é a glutonaria? É a preguiça? Qual for, 40 dias vigiando, vigiando e vigiando. E para que você se lembre que você está numa campanha de santificação, jejum. Incomoda a carne, jejum. Qual é o jejum que Deus nos deu a direção? Para você escolhe, você tira carne ou um alimento que você goste. Quando Daniel fez o jejum de Daniel foi, ele retirou manjar desejável e carne. Os dois. Só que o jejum de Daniel foram 21 dias. Esse jejum que Deus nos deu agora, até a Páscoa, é o dobro, são 40 dias. Então eu dei um recado. Não queira ser santo demais. Fala, não, que jejum tão fácil é esse? Eu vou tirar carne e vou tirar também Coca-Cola, vou tirar bolo, pão, vou tirar café. Aí depois de 5 dias você já fala, ai, acho que não vai dar.
A Bíblia fala, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo, né? Então, assim, ora, vê o que você vai fazer, tá bom? Se você tira a carne, se você tira um alimento, mas isso é para você estar santificando, mortificando a carne e se lembrando, eu estou num propósito de 40 dias para consolidar minha libertação, para buscar minha santificação. Amém, irmãos? É óbvio que é opcional, mas Deus nos disse que Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu achei muita cristocidência Ele ter dado essa direção ontem para começar hoje e termina exatamente na véspera da Páscoa. É coisa de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor Deus me deu, então, é dentro disso. Justamente, a palavra é santificai-vos. Porque até agora nós falamos em libertação. E agora, a palavra que Deus me deu é santificai-vos. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, para você ter essa referência, mas eu vou falar, Josué 3, 5, Deus disse assim, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus mandou passar essa notícia, né, essa convocação no acampamento de Israel. Não é interessante? Deus fala, eu vou fazer maravilha no meio de vocês, então preparem-se. Como, Senhor? Se santifiquem. Se santifiquem, porque Ele vai chegar mais perto. Ele vai estar em nosso meio. Ele vai estar na sua casa, Ele vai estar na sua vida, Ele vai estar lá no seu trabalho. Santifique-se, filho, porque eu vou fazer maravilhas na sua vida. Amém? Santificai-vos. Santo, Kadosh, né? Kadosh no hebraico, santo, a tradução mais simples é separado. Santo é separado. Kadosh, separado do mundo para Deus. Deus fala que uma das funções do sacerdote é ensinar o povo a discernir o santo do profano. O que é separado para ele daquilo que é do mundo. Separar o santo do profano. Então, santificar-se é se separar para Deus. Santificar-se é chegar mais perto de Deus. E para você chegar mais perto de Deus, você tem que abrir mão de algumas coisas que seguram a gente. Coisas essas que nós já lutamos essa semana. Amém? Lutamos, guerreamos, mas o Senhor Deus está querendo fazer um processo, está trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Porque aquelas coisas que nós praticávamos, estou pondo no passado para tomar posse, eram hábitos que de tanto serem repetidos viraram vícios, não é? Quando Deus foi fazer um processo de limpeza nesse mundo, e Ele avisou Noé que iria enviar o dilúvio, Ele falou, Noé sabia, Noé, eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites na terra, 40 dias e 40 noites, e aí Deus fez assim, e deu um reset na humanidade, né? Zerou tudo. Quando Moisés foi ao Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo e para se preparar para o ministério, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés poderia ter descido antes, mas ele não ficou nem 37 nem 42 dias, ele ficou 40. Jesus poderia ter saído antes do deserto, mas ele ficou 40 dias. E Deus está dando um propósito para quem quiser crer, de 40 dias para transformar a sua vida. Para transformar a sua vida. Pode ser 40 dias que vão mudar a tua vida daqui para frente. Eu creio. Isso é pessoal. Irmãos, a santificação é pessoal. Deus fala assim, santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas. Santificai-vos. Você tem que querer. Você pode escolher ou não se santificar, né? É um desejo seu ou não, é uma escolha sua. Eu escolho me santificar, Senhor, eu decido me santificar.
Então, o processo é chegar mais perto de Deus, é ler mais a palavra de Deus, é ser limpo pela palavra, é deixar algumas coisas que estão roubando o tempo de Deus para você estar com Ele 40 dias, mais perto dEle. Não é para deixar de trabalhar. A Bíblia até fala, quem não trabalha também não coma. Não é para deixar de ser pai, não é para deixar de ser... Entende? Mas é para mudar alguns hábitos, chegar mais perto de Deus. Vamos dar uma olhada em João 17, 19, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Jesus disse assim ao Pai, é uma oração, o capítulo 17 de João, todo ele é uma oração intercessória de Jesus. Eu sempre falo assim, se você tem uma curiosidade de saber como Jesus orava, leia aí João capítulo 17. Os discípulos um dia perguntaram, mestre, como é que se fala com Deus? E ali Jesus deu uma orientação didática, né? Jesus falou, quando vocês forem falar com Deus, vocês digam assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus ensinou a orar, né? Nós chamamos de Pai Nosso essa oração. Assim Jesus ensinou os discípulos. Mas aqui em João 17, tem a oração dele, uma oração dele, o que ele falou para o Pai. E aqui no versículo 19, Jesus disse assim ao Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você consegue imaginar Jesus Cristo, Santo de Deus, que recebeu o Espírito Santo sem medida, recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele fala, Pai, a favor deles eu me santifico. A favor dos meus discípulos eu me santifico. O cuidado de Jesus, o zelo de Jesus, eu fico imaginando que tem algumas coisas que talvez Jesus pudesse fazer, porque eram lícitas, mas ele falava, eu me separo a favor dos meus discípulos. Pai, eu estou me santificando a favor deles. E Jesus disse que santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. É a palavra que limpa a nossa vida, irmão. A palavra é Jesus Cristo. A palavra que liberta. Se você fizer esses 40 dias de jejum, isso é só dieta. É só dieta. Mas se você fizer jejum e oração e palavra, isso é transformação de vida. Amém? É a palavra que limpa, é a palavra que liberta, é a palavra que produz fé. Então já pensou você 40 dias lendo mais do que você costuma ler? Buscando mais do que você costuma buscar durante 40 dias. E quando terminar os 40 dias, você firme nesse propósito, a gente vem para celebrar a Páscoa, que é a libertação. Aleluia. Eu já estou até esperando para ver o que vai acontecer na minha vida. Agora, se cada uma das nossas vidas for transformada, imagina a igreja do Senhor, como vai ser. Amém? E o Senhor Deus disse assim, sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo habita em mim, eu sou filho dele. Ele quer fazer maravilha na minha vida, então ele fala para mim, Alexandre, seja santo. Mas por que, Deus? Porque eu sou santo. O Pai quer que o Filho seja igual. Filho, seja santo, porque eu sou santo. Aleluia, Deus te ama, viu? Ele tem grandes coisas para você. Santificação não é o mesmo que libertação. A santificação vem depois, é um passo a mais. A gente primeiro estava preso em pecados, em vícios, em manias, em violências, atuação de demônios nas nossas vidas. A gente é liberto, a gente é limpo, a gente é lavado pela palavra, a gente é liberto. E agora Deus fala, agora filho, se santifica. Agora se santifica.
que eu quero fazer algo novo na sua vida. Se limpa, chega mais perto de mim. A palavra fala, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quem dá o primeiro passo? Jesus já deu o primeiro passo na cruz. Já nos recebeu. Mas agora Deus fala, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Jesus deixou um grande exemplo na parábola do filho pródigo. O que quer dizer pródigo? Pródigo não é prodígio. Prodígio é bem dotado, né? Pródigo não é prodígio. Pródigo é filho que gasta, que desperdiça o que tem. Você vê no dicionário, pródigo é aquele que desperdiça os seus bens. Então a parábola do filho pródigo, Jesus contou. Aquele filho, ele era filho, estava na casa do pai, como muitos aqui, né? E aquele filho falou, pai, me dá o que é meu por direito, me dá a minha herança, dá logo a minha parte da herança que eu quero ir embora. E aquele filho foi para o mundo, o filho se afastou do pai. O pai, com dor no coração, deixou o filho ir. Vai prender o filho em casa? Deus não vai te prender aqui. Jesus contou essa história. Mas ele disse que um dia aquele filho gastou tudo que tinha, começou a passar fome, não tinha direito de comer nem a comida dos porcos, que ele cuidava dos porcos, e não tinha direito nem de comer a comida dos porcos, e ele caiu em si e falou, meu Deus, até os trabalhadores na casa do meu pai passam bem e eu estou aqui sem nada. Eu não sou mais digno de ser chamado filho. Eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, e se ele me receber, eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me recebe como um trabalhador seu, porque eu não sou digno nem de ser filho mais. Achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. O que aconteceu quando o filho vinha voltando? É muito importante porque Jesus Cristo contou essa parábola. Quando o filho vinha voltando, o pai de longe avistou o filho. Para que o pai estivesse de longe para avistar o filho, é porque o pai estava sempre esperando pelo filho, não é? O pai estava sempre vigiando, sempre vendo, hoje meu filho volta, hoje meu filho pode voltar. E quando o pai viu que o filho vinha, o pai correu ao encontro do filho. O filho deu o passo de vir, mas quando ele veio, o pai correu ao encontro do filho. Então, se você der um passo na direção de Deus, Ele vai dar 10 na sua direção. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aquilo que vinha te paralisando, que eu sei que eu peguei pesado e se precisar vou pegar de novo. O que vinha te paralisando é demônio. Ah, mas crente pode ficar endemoniado. Pode ficar endemoniado e pode ficar sob a ação de demônio. E fica, porque senão não faria os absurdos que fazem os crentes. Temos o Espírito Santo. Quando a gente faz uma coisa abominável, não é o Espírito Santo que dirige, às vezes você faz uma coisa que você nem gostaria de fazer. Nem tudo é demônio, mas muitas vezes é demônio. Então, muitas vezes, são espíritos imundos que te aprisionam, que te acorrentam, tiram a tua vontade, você fica incapaz, impotente, não consegue nem ir na casa do Senhor. Quantas vezes aconteceu isso com você? Não é? Mas quando você consegue e dá um passo na direção de Deus, Deus dá 10 passos na sua direção. E o pai correu ao encontro do filho e falou, filho, bem-vindo de volta ao lar. Coloca o anel no dedo do meu filho, o anel, né, de autoridade. Traga a melhor roupa, pega o bezerro cevado, vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Deus quer trazer você de volta para o primeiro amor. Lembra quando você se converteu de verdade? Que você era apaixonado por Jesus? Lembra? Que você queria ler a Bíblia, que você queria aprender louvores, você quis até aprender a tocar violão, e você falava de Jesus para todo mundo. Lembra quando você tinha vontade na igreja? Porque você estava no primeiro amor por Jesus. E quando a gente perde o primeiro amor, Jesus, com todo carinho, vem e fala para nós, está lá em Apocalipse, olha, eu vejo as tuas obras, eu vejo o teu zelo, eu tenho visto o seu esforço, mas eu tenho uma coisa contra você, filho. Você perdeu o teu primeiro amor. E sabe, filho, eu estou quase vomitando você da minha boca. Jesus quer trazer você de volta para o primeiro amor.
Ele passou a semana inteira limpando as nossas vidas, mudando nossos conceitos, nossos valores. Muitas vezes o diabo fica enganando a gente, dizendo que a gente é bobo, que a gente é fanático, que isso e que aquilo, mas olha como é que está essa sociedade. Que sociedade é essa? Que mundo é esse? Não é? E aí ele trouxe a gente de volta, aleluia, porque ele quer que você tenha vida abundante. Amém? Eu me lembro quando eu recebi Jesus Cristo há 35 anos atrás, ou mais, sei lá, eu tinha 19 anos, né? E eu cheguei em casa tão feliz, falava de Jesus até para as plantas. E o meu pai teve uma conversa comigo, muito educada. Meu pai sempre foi muito bonzinho, muito educado, mas ele falou: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você traga esse negócio de Jesus para casa, tá bom? Você não tem que falar isso para os seus irmãos, não tem que falar isso para sua mãe, não tem que falar isso para mim, porque cada um tem o seu caminho, tem a sua escolha. Assim como você buscou o seu caminho, deixa eles buscarem o caminho deles. E além do mais, isso é fogo de palha e vai passar. Foi uma ducha fria. Mas sabe, esse fogo de palha nunca passou. Aquele primeiro amor, Deus é testemunha, minha esposa também, nunca passou esse primeiro amor. E cada vez aumenta mais. E Jesus está falando hoje para você: filho, eu quero que o seu primeiro amor volte. E se você ainda não teve um primeiro amor por Jesus, vai ser hoje, em nome de Jesus Cristo. Que a tua vida nunca mais vai ser a mesma quando você encontra o amado da sua alma. Tem alguma coisa que você precisa desesperadamente e você não sabe, você precisa de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o rei da glória. Você vai acordar todo dia e falar: bom dia, Espírito Santo, como eu faço. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse ovo que eu vou comer hoje, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada. Obrigado por esse ovo, Senhor. Em tudo dai graças, Deus fala. Eu não estou podendo usar carro agora, estou de castigo por um mês. Pega a bicicleta, obrigado, Senhor, por essa bicicleta. Sol torrando, obrigado porque dá para passar protetor solar, Senhor. Em tudo dai graças, quando você tem Jesus. Amém? Então, a santificação pelo Espírito Santo, a santificação pela palavra de Deus é um processo que complementa a libertação. Tá? Você foi liberto, a sua casa está limpa. E agora você tem que encher ela do Espírito Santo de Deus. É a palavra que vai fazer isso. É a presença do Senhor. É a unção do Senhor que faz a diferença. Aleluia. Eu vou pegar para você, por favor, abra em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Que fala qual é a vontade que Deus tem para você. Qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha? 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus. Oh, glórias! Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Seja santo, filho, porque eu sou santo. Fala uma coisa para mim. Você que é pai, você que é mãe. Quando você vê ou fica sabendo que o seu filho ou sua filha está andando por maus caminhos, você não fica muito chateado, muito triste, muito preocupado, não é? Como os pais, né, gostam, eu sou pai, sou avô, de ver que seu filho está encaminhado, está estudando, está se formando, está trabalhando, não está em prostituição, que frequenta a casa do Senhor, graças a Deus, né? Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, não é tão bom, mas quando os pais veem que o seu filho está se desencaminhando dos caminhos de Deus e, meu Deus, que triste. E Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Por isso que Ele fala: filho, seja santo, como eu sou santo, filho. Filho, a minha vontade é a sua santificação.
Porque quando você se santifica, você se afasta do mundo, você se afasta do diabo e se aproxima de Deus. E olha, quando eu falo em se afastar do mundo, cuidado com os chavões e com os exageros. Não quer dizer que é para você não frequentar mais o mundo. A gente vive no mundo. A gente tem que trabalhar. A gente deve fazer esporte. A gente pode ir no cinema, desde que você veja o que você vai assistir. Você pode e deve sair com a sua esposa para namorar. Entende? Quando é para afastar-se do mundo, é afastar-se da prostituição, dos ídolos, da corrupção. Você entende? Amém? Então, seja santo. A vontade de Deus é a vossa santificação. Versículo 3, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Eu estou me esforçando por isso há 35 anos, desde que eu me converti. Tenho muito para fazer, muito. O apóstolo Paulo falou, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu rumo para o alvo. Eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha ficar de fora. Então, se o apóstolo Paulo fala, ainda não alcancei a perfeição, quanto mais eu, quanto mais você. Mas a gente pode se esforçar para ser mais santo hoje do que foi ontem. Amém? Não é verdade? A gente pode se esforçar. Que triste o nosso pai olhar para a nossa vida hoje e falar assim para você, filho, você hoje está igualzinho você era 2 anos atrás. Os mesmos pecados, você não cresceu nada, filho. Ou, ainda pior, filho, você retrocedeu depois de 2 anos. O que o pai quer que o filho faça? Filho, que bom, você está caminhando de glória em glória. Você está melhor, filho. Você está mais paciente, você está mais manso, você está mais santo, você está mais comprometido. Aleluia. É o que o Pai espera. Então, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Não, versículo 5, isso então é santificação. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus vivem na paixão de concupiscência. Meu Deus, o que é isso? Alguém traduz para mim? O que é paixão de concupiscência? São desejos de lascívia. Ih, piorou. Desejo de lascívia, paixão de concupiscência. Alguém tem uma tradução da Bíblia? Na verdade, eu não peguei uma outra versão. Alguém tem a NVI ou a nova tradução da linguagem de hoje? Como é que está na sua versão? Eu estou fingindo que eu não sei o que é, tá? Mas é porque eu quero ler na Bíblia. 5. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Desejos desenfreados. Concupiscência, lascívia. Ele fala antes da prostituição. Deus está falando que o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é pior que os animais, na área do sexo. Pode ser desembargador, pode ser juiz, pode ser deputado federal, pode ser senhor. Se não tem o Espírito Santo, está arriscado a perder o casamento, perder a honra por causa de sexo. É verdade ou não é? E as mulheres? Não? Hoje em dia, às vezes, parece que as mulheres atacam mais do que os homens. Mas a gente está no século 21. Somos civilizados. Mas somos gente. Os animais, todos os animais da natureza, eu sou veterinário, você sabe, né? Todos os animais só têm relação sexual na época do acasalamento, ou seja, na época do cio, na época da reprodução. O ser humano não. Deus fez algo especial para nós. Ele fez o marido para a mulher para o marido. É bênção. Mas Deus fala,
com a minha bênção, vocês são um do outro. Só que o que o ser humano faz? Aqueles que não conhecem a Deus andam nos desejos de lascívia, desejos, paixões desenfreadas, paixão de concupiscência. Basta ter uma oportunidade, não tem ninguém vendo, peca pela internet, peca fisicamente, peca no trabalho, e Deus fala, foge disso, para com isso, não faça isso. Saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Amém? Olha que bênção que eu tenho por ser cristão, desde o casamento, por ter uma esposa que é cristã desde o casamento, então nós temos o Espírito Santo. Nunca eu a traí, nunca ela me traiu, e nunca a gente vai se trair um ao outro, porque a gente tem o Espírito Santo, e a gente possui nosso corpo em santificação e honra. Aleluia! Deus tem grandes coisas para você, o desejo dele é a tua santificação. Olha o que ele fala ainda mais aqui no versículo 6, ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Isso é santificação. Não oprima, não engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Ninguém oprima, ninguém engane ninguém, isso também é santificação. Eu já fui enganado, e eu não precisei fazer nada. Jesus falou, não vos vingueis, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E olha, a mão de Deus é pesada. Eu só falo, pai, me enganaram, Senhor, olha o que aconteceu, olha o que fizeram comigo, pai. E ele fala, filho, não se vingue, seja santo. Não quero o mal do teu inimigo. Tá bom, pai, vai ser difícil, mas tá bom, pai. E aí, quando a mão do Senhor pesa, ele é o vingador. Finalmente, irmãos, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, ele não nos chamou para a impureza, para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Porque ele deu o Espírito Santo para nós, então ele não quer que a gente viva na imundícia, nem na impureza, mas na santificação. Sejam santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Você vai ter 40 dias para melhorar. Eu vou ter 40 dias para orar mais, para ler mais, para me vigiar mais. Você que é casado é bom porque o marido ajuda a mulher ajuda o marido naqueles pontos fracos, porque às vezes você erra e não percebe, mas quem está com você percebe. E para que você se lembre que você está num processo de santificação, como eu disse, jejum. É bênção, né? Toda vez que o seu corpo reclamar, ai, que vontade, né, gente? Hoje, para mim hoje foi super fácil, a gente não comeu carne hoje. No meu caso, eu escolhi carne, né? Ih, irmão, tirei de letra hoje. Comi omelete, ó. Mas será que daqui a 30 dias vai ser fácil não comer carne? Nenhuma. Irmão, se você quiser, tira sua carne vermelha. Assim, como eu falei, né, aquelas coisas. Eu não vou comer nenhuma. Mas imagina se daqui a 30 dias o corpo fala, ai, agora uma picanha. Aí você fala, pois é, eu estou nesse jejum por causa de você, viu, Alexandre? É para você endireitar. Seja santo e depois você come a picanha, rapaz. Falta 10 dias ainda, ainda falta endireitar essa área, aquela e aquela. Amém? Ô, glória! É bênção. E finalmente, eu quero compartilhar com você uma coisa. Quando você só recebe, você não é transformado. Não é transformado. A gente não é transformado pelo que a gente recebe, a gente é transformado pelo que a gente faz. Por isso que Deus ele insiste tanto para a gente ser participante da obra de Deus, sabia? Ele fala, olha, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Tem que dar fruto, ele fala.
Ele te deu dons, Ele vai cobrar os dons. Sabe por quê? Deus quer que você seja participante da obra dEle, que você faça. Porque quando você só recebe, você se torna simplesmente um mendigo espiritual e não muda. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Jesus falou, cadê os outros 9? Quantas pessoas que eu conheço que já passaram pelo meu caminho cristão, tiveram dons, tiveram vida transformada, sabe, profissional, relacionamento, mas nunca realmente se envolveram com a obra de Deus. Nunca se envolveram de verdade com a obra de Deus. Só receberam. E quando você recebe, uma hora você passa a reclamar pelo que você não recebe. Você está acostumado a ser um mendigo espiritual. E Deus vai fazer um processo de santificação nas nossas vidas, em nome de Jesus, que cada um aqui comece a ser praticante da palavra, fazedor da obra, se envolve na obra de Deus. Você já reparou que a maioria das igrejas insistem, quando é a direção do Espírito Santo, né? Igreja que tem a direção do Espírito Santo, insiste para você trabalhar, para você entrar no ministério, para você se envolver na obra, para você participar de alguma coisa, já reparou? E aí antes de você falar, mas que chato, essa igreja também, eu queria ficar tão quietinho aqui no meu lugar. Irmão, se você ficar quietinho no seu lugar, você não é transformado. Você fica acomodado, você não é transformado. Você pode frequentar uma igreja há 10 anos no banco e não é transformado. E tem um exemplo maravilhoso na vida de Moisés, graças a Deus pelos exemplos bíblicos. Vamos ler Êxodo 24. Êxodo 24, no verso 12. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Aleluia. Deus falou para Moisés, vá ao monte e eu vou te entregar. Diz aqui no versículo 18, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aleluia. Depois de 40 dias e 40 noites, Deus falou, Moisés, tem alguma coisa muito ruim acontecendo lá no acampamento de Israel. Desce para ver o que está acontecendo lá, Moisés. E Moisés desceu, encontrou o seu discípulo Josué, que estava esperando por ele, e eles foram, e quando vinham chegando ao acampamento, eles começaram a ouvir, a Bíblia chama de alarido, né? Uma gritaria, um tumulto, uma confusão. E o Josué falou, Moisés, é guerra. E ele falou, não é guerra, não, isso é festa, é barulho de festa. E o que tinha acontecido? O povo de Deus achou que Moisés estava demorando, 40 dias e 40 noites se passaram, eles estavam sem um líder. As pessoas gostam de reclamar do líder, mas quando não tem líder, quer um líder. E foram lá e convenceram Arão, e falaram, Arão, olha, Moisés não vai voltar. Faz um bezerro de ouro para a gente. Eles vieram do Egito, estavam acostumados com os deuses do Egito. Faz um bezerro de ouro para a gente precisa de um Deus. Todos tiraram os apetrechos de ouro que tinham, deram para Arão, Arão fundiu e fez um bezerro de ouro. E eles passaram a fazer uma celebração, uma festa, para um bezerro de ouro, dizendo, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Irmãos, 40 dias, Deus estava dando a maior revelação da história da humanidade, porque ali no Monte Sinai, Deus entregou para Moisés essa preciosidade que está na sua mão. Deus entregou a palavra para Moisés, a maior revelação de Deus para o ser humano, está aqui. Aleluia! E eles acharam que demorava e não entenderam e fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, ele ficou com uma ira tão grande.
A primeira coisa que Moisés fez, ele quebrou as 2 tábuas. Deus tinha dado as tábuas para ele. Deus quebrou as 2 tábuas da lei. Queimou o bezerro. Exortou o povo. Ficou furioso, com razão. Depois ele falou, e as tábuas. As tábuas. E agora? Eu fiquei 40 dias e 40 noites, Deus falou tanto comigo, Deus me entregou. E eu quebrei. Não está assim com essas palavras na Bíblia, mas foi o que aconteceu. Ele ficou mal, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus, e Deus perdoou. E Deus perdoou. Deus te perdoa. Jesus falou, Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar meu irmão? A palavra do Senhor fala, né? Pedro perguntou para Jesus, 7 vezes, Senhor? Pedro era o sanguíneo, né? Vou ter que perdoar meu irmão 7 vezes, Senhor? Jesus falou, não, Pedro, não 7. Ele deve ter pensado, 10? Qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7. Alguém já pecou contra você 490 vezes? A mesma pessoa? Ainda não, né? Então ainda tem que perdoar ele. Não vai chegar em 490 vezes. Deus te perdoa. Deus quer te restaurar. Deus te quer pertinho dele. E Deus perdoou Moisés. E Deus falou, Moisés, sobe de novo no monte. Sobe de novo no monte. Eu vou pedir para você ler agora Êxodo 34, 29 e 30. Esse texto a pastora Kátia leu ontem. Êxodo 34, 29 e 30. Eu vou ler o 28, né? 34 e 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Você imagina você ficar 40 dias em jejum de comida e água. Você viu aqui? Não comeu pão, nem bebeu água. Aí você pode pensar, mas ele comeu bolacha de maisena, ou comeu maná, ou tapioca? Não. Ele não comeu nada. Ele não comeu pão, não bebeu água 40 dias e 40 noites. A segunda vez, a primeira vez já tinha sido assim. Você já pensou? Pensa nisso agora. Tudo bem, Moisés, você quebrou as tábuas que eu fiz e escrevi para você, eu te perdoo. Mas sobe no monte de novo. Já pensou? Senhor, mais 40 dias de jejum? Então, para quem está reclamando dos 40 dias, agradece a Deus se Ele não te pedir mais 40 depois, amém? Se você não fizer como deve. E Moisés foi então, e aí no versículo 29 diz que aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Tiveram medo de chegar a Moisés, porque ele estava diferente, ele estava resplandecente, estava fosforescente, e eles nem queriam chegar perto de Moisés. Mas o tremendo é que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Moisés estava normal, para ele estava normal. E Arão, todo mundo assim, ninguém queria chegar perto dele, ele deve ter pensado, mas o que está acontecendo? Será que eu estou com lepra? Isso eu estou imaginando. Ele não percebeu que a pele do rosto resplandecia. Quando você estiver cheio da glória do Senhor, você não vai perceber nada. Porque você é só um vaso de barro. E o tesouro é o Espírito Santo. Quando você começa a se achar muito, não é a glória do Senhor, é a glória dos homens. Moisés nem percebeu que ele resplandecia. Mas aqui, a minha versão da Bíblia diz que ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Tem outras versões que falam,
resplandecia por Deus ter falado com ele. Porque Deus falou com ele, porque ele teve um encontro com Deus, então a pele do rosto dele resplandecia, a glória do Senhor veio sobre ele. E ele nem percebeu. Ele vai fazer um processo lindo de santificação na sua vida, se você quiser e se você deixar, e você vai mudar. E sabe quem é que vai perceber a glória do Senhor na sua vida? É a sua mulher, é o seu marido que vai perceber, são os seus filhos, é o seu pai que vai perceber, é o seu patrão, são os seus empregados. As pessoas que estiverem com você no ônibus é que vão perceber alguma coisa diferente na sua vida. É a glória do Senhor. Toma posse. Isso é real. Só que dessa vez o rosto dele resplandeceu, da primeira vez não. Não é interessante? O que será que aconteceu de diferente na primeira vez e na segunda vez que ele subiu no monte? Uma grande diferença. Aquelas primeiras 2 tábuas, elas foram feitas por Deus, as tábuas. Eu vou pedir para você ler em Êxodo 32:16. Êxodo 32:16. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Elas eram obra de Deus. Deus fez as tábuas. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Deus fez para Moisés no alto do monte as 2 tábuas e Deus escreveu com o seu dedo. Deus escreveu na pedra. As tábuas foram feitas por Deus e escritas por Deus. Aquelas segundas tábuas, Moisés fez a tábua e Deus escreveu. Veja lá o versículo 34, 1 e 2. Então disse o Senhor, 34, 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, Moisés. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E mais 40 dias se foram. Aleluia! Da primeira vez, Moisés nem sabia o que acontecia. Moisés chegou lá em cima, Deus preparou 2 tábuas e escreveu nas tábuas. Dessa vez, Deus falou: Moisés, lavra-te, prepare 2 tábuas de pedra e traga, porque eu vou escrever as mesmas palavras que eu escrevi naquela que você quebrou, meu filho, não é? Então, qual é a diferença? Essa segunda vez, Moisés foi participante. Na primeira vez, Moisés só recebeu. Dessa vez, Moisés foi parceiro com Deus, né? Deus falou: agora é diferente, Moisés, agora você faz as tábuas e eu escrevo. Eu acho que Deus estava dizendo: agora você vai valorizar mais, né? Que às vezes quando você recebe, você já ouviu falar que às vezes quando o jovem de 18 anos é filho de um pai muito rico, ele já recebe um carrão, fala um carrão aí, eu sempre penso em Mitsubishi, sei lá. Mitsubishi é um carrão. Tem 18 anos, o pai é rico, recebe um Mitsubishi 0. Não valoriza, não trabalhou para pagar, nem sabe quanto vale aquele carro. Primeira bebedeira, enfia o carro no poste. Quando não atropela alguém. Não valoriza. Agora, aquele jovem de 18 anos que não teve condições de receber um carro do pai. Meus filhos até hoje não receberam um carro do pai ainda. Já passaram de 18 anos. E aí tem que se formar, tem que trabalhar e consegue comprar lá o seu Gol. Esse valoriza, não é? Esse cuida, esse zela. Moisés, sobe de novo. A gente vai ter mais um encontro de 40 dias e 40 noites, só que dessa vez você prepara as tábuas. E eu escrevo. Agora Moisés é participante da obra. Agora Moisés é parceiro. A primeira tábua não durou nada. Desceu do monte, quebrou as tábuas.
Ele agiu igualzinho, ele agiu 40 anos atrás. 40 anos, quando ele tinha 40 anos de idade, ele viu um egípcio brigando com um hebreu, encheu de zelo e furor, né, por causa do hebreu que era da sua raça, né, e matou o egípcio, lembra? Com 40 anos de idade, Moisés matou o egípcio e enterrou na areia. E olha que a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos que havia na face da terra. Moisés se tornou manso, ele se tornou manso por aquilo que ele aprendeu. E você vai melhorar, você vai se tornar mais sábio, mais paciente, mais perdoador, mais manso, você vai se tornar, amém? Moisés era assim, o outro lá, ele já foi e matou o egípcio, e aí para ninguém fazer, enterrou o egípcio, e aí teve que fugir. Agora ele desce do Monte Sinai, ficou furioso, pegou as tábuas da lei, quebrou as tábuas da lei que Deus fez, que Deus escreveu, que durou 40 dias de revelação, porque não foram só aquilo, né? Deus deu toda a revelação para ele. Aquela primeira tábua não durou nada, mas essa segunda, obrigado, que lindo, a netinha. Mas a segunda tábua, as segundas tábuas da lei, essas permaneceram, essas foram para dentro da arca da aliança. Amém, irmãos? Quando você se torna participante da obra de Deus, é diferente. E Deus não quer fazer tudo por você, Deus quer fazer com você. Ele fala, filho, eu te dou o meu Espírito Santo, eu te dou meus talentos, meus dons, eu te dou a minha unção. Unção é capacitação. Por que Deus queria dar a capacitação dele para a gente ficar em casa assistindo televisão? Por que Ele daria a unção dele para a gente ficar em casa buscando Deus do nosso jeito, se enchendo de enciclopédias bíblicas e de versões da Bíblia para ser um teólogo? Não, Deus quer te dar a presença dEle, o Espírito Santo dEle, a unção dEle, a capacitação dEle para falar, filho, vamos trabalhar juntos, eu preciso de você na minha obra, eu conto com você. E aí você cresce, aí você valoriza, toma posse disso, você é transformado não pelo que você recebe, você é transformado por aquilo que você faz, aquilo que você conquista, aquilo que você batalha. Por isso que o reino dos céus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se Deus vê que você está muito acomodado, muito quietinho aí, Ele vai puxar o seu tapete, vai tirar você da zona de conforto por amor. Ô glória! Eu não estou jogando maldição na sua vida, estou jogando bênção na sua vida. Porque se você tiver morno, Jesus fala, olha filho, eu estou quase vomitando você da minha boca, eu estou te avisando porque eu te amo. Você perdeu o primeiro amor, você está acomodado, você virou religioso. Eu quero que você seja participante da minha obra. Amém? Então, a próxima vez que eu falar para você, olha, faz a escola de ministérios, vá para uma célula, entre no ministério, queira ser um líder de célula, ou antes de você reclamar, fala, obrigado, Senhor Deus, que o Senhor está usando esse apóstolo chato para me ajudar a dar fruto, porque eu também tenho que ser participante da tua obra. Amém? Fala para o teu irmão, Deus quer que você seja participante da obra dEle. Quarenta dias com Deus, Moisés voltou igual foi, mesmo gêniozinho irritadinho, voltou igual, quebrou as tábuas preciosíssimas que Deus fez. Ele não teve nenhum trabalho, voltou igual. A segunda vez, 40 dias, o mesmo Senhor, rosto resplandecente. Moisés voltou transformado. Dessa vez ele valorizou, dessa vez ele participou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, Deus, eu fiz tudo errado, me dá uma nova chance, perdoa você filho, sobe de novo, dessa vez você vai trabalhar também. E aí sim Moisés voltou transformado. Amém? A gente vai fazer uma oração para que nesses 40 dias, Deus tire cada crente da toca. Desentocar cada crente. Tem crente lagosta aqui, que fica na toca, intocado. Eu tenho Deus do meu jeito. Tem gente que fala assim, que eu ainda sou muito novo. Tem gente que fala, eu já sou muito velho. Tem gente que fala, eu sou recém-convertido. E tem gente que fala, já me converti há tanto tempo.
Tem gente que fala, eu moro longe. Tem gente que fala, eu não tenho carro. Tem desculpa para tudo. Mas o Espírito Santo vai desintocar você, lagosta. Porque Ele quer que você seja santo. Porque Ele é santo. Ele quer que você seja participante da obra. Ele quer poder usar você para a glória dEle. Ele primeiro transforma a gente para depois transformar através da gente. Amém? Celebre a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.